Bem, amados, a Bíblia mostra as verdades sobre o pilar do cristianismo desde Constantino, certo, amado? E quando nós mostramos que esse pilar está corroído, as pessoas ficam sem teto, ficam com medo de desabar tudo aquilo que eles acreditam que foi colocado na sua mente, que foi passado para elas nas denominações, ou através dos cursos de teologia que não tem respaldo nas escrituras, certo, amado? Afinal de contas, a Bíblia está manipulada ou eu estou perdido? E agora, irmão Aquiles? Bem, amados, em primeiro, antes de Constantino, ninguém firmava a fé no livro Bíblia. E a razão disso é muito simples. Ela não existia. A fé estava firmada no Salvador, certo? A fé tem que estar firmada ainda nele, certo, amado? Você tem que tirar essa fé que você depositou no livro e depositar no seu Salvador, porque ele morreu por você, e isso é uma verdade, e você sabe disso. Pior que você sabe disso, que sua fé tem que estar firmada nele, que ele é o autor e consumador da sua fé, não é o livro. Então, se o livro sumir ou evaporar, você vai continuar vivendo e você vai ter sua salvação, porque não é o livro que te salva, nem a lei quem te salva. É o nosso Redentor que morreu na cruz. Então, se você tem o Redentor, não fique preocupado. Como foi comentado, a Bíblia está manipulada, eu estou perdido. Não há manipulação que foi feita na Bíblia para te induzir ao erro terrível. Vamos dizer assim, Jerônimo canalizou a escritura sagrada pelo seu quintal, proibiu qualquer pessoa de pregar dessa água fora do quintal dele, ou seja, virou a Vulgata e manteve algumas contaminações na Vulgata. Que contaminações são essas da Vulgata? Principalmente a questão de transliteração, palavras transliteradas no grego, e não palavras traduzidas para te induzir ao erro. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você vê transliteração da palavra que você não conhece, outra referência brasileira ou portuguesa, vá para o dicionário, procura ver o que está escrito na Bíblia, que está em transliteração e muda para a tradução, por exemplo, porque o presbítero seja um homem irrepreensível. Presbítero é uma palavra transliterada. Aí você vai à internet e pesquise o que é um presbítero. Você pode ver o próprio site protestante e confira nos originais gregos. Aproveite e procure também a quem eles seguem, a Martinho Lutero. Nós somos uma comunidade protestante que seguimos a Martinho Lutero, padre. Bispo é igual supervisor. Toda vez que você vê bispo na Bíblia, você vai ver que é supervisor. Aí você vai ver que eles estão querendo te induzir, ou não, ao erro. A palavra presbítero quer dizer ancião. Quando falam presbítero, tem de ser homem de uma só mulher. Você lembra do presbítero da igreja? Ou seja, aquele cara que faz parte do ministério e de templocentrismo da religião, do sistema religioso, da denominação. Mas quem é o presbítero? Além dele, não existe outro, só tem ele.
Não, nada mais oculto que não seja, não, nada mais oculto que não seja revelado, porque tem a internet hoje. Meus irmãos, toda vez que você vê o nome ancião na Bíblia, estão ligadas às pessoas que estão do lado B. Quando está ligado ao lado do Salvador presbítero, para te induzir que o cara da igreja é bonzinho, ele é um santo, é um homem que você deve respeitar, porque você deve obedecer às autoridades, e ele é uma autoridade constituída. Isso que eles vão te dizer. Mas não está correto, de acordo com a Bíblia, porque eles se colocam na condição de autoridades eclesiásticas ou de ministros eclesiásticos. Isso não está na Bíblia, porque transliteram nas águas de Jerônimo. Então, a contaminação da Bíblia por Jerônimo, as águas canalizadas pelo quintal dele, do cristianismo, de Constantino, elas são basicamente o pior de tudo. E essa parte é transliteração. Então, você fica atento a isso. Você não vai dizer isso, a Bíblia está manipulada. Meu mundo acabou, agora eu vou para o inferno. Está tudo desfeito. Eu estou destruído. Não tem mais esperança. Não, não, não é isso. Firme a sua fé. Não firme a sua fé no livro. Firme a sua fé naquele que morreu por você. Ele é o autor consumador da nossa fé, e não o livro. Houve uma substituição. Já há muito tempo, muitas coisas que eram inerentes a Deus, ao Criador ou ao Salvador, foram inerentes ao livro. Proferiram-se para um livro, a fé ficou firmada no livro. Se tirar o livro, as pessoas morrem. Se tirar o templo e o livro, acabou. Aí ninguém fala mais do Salvador. Tirou o templo, que não é do Criador, não é dele o templo, e sim de Constantino. Antes de Constantino, já estavam os templos pagãos. E antes disso, os sumérios, criaram os templos que nasceram justamente dos altares. Certo, amado? Então, quando a gente fala em altares e púlpitos, na língua lá deles, do hebraico, não, hebraico, parece na língua hebraica, se eu não me engano, altares e púlpitos significa lugar de matança, né? Agora, será que o Criador criou algum templo religioso? Como afirmam os religiosos que o Criador mandou Salomão erguer um templo? Vamos aos fatos. Vou contar aqui uma narrativa dos fatos sobre o templo de Salomão. Como surgiu essa ideia, né? Então veja só. Davi, o segundo rei de Israel, desejava e planejava construir uma casa para o Senhor. Declarou que não era correto que ele, o rei, morasse em um palácio de cedro, ao passo que o santuário de Deus ficava numa tenda. Vê 2 Samuel 7:2. Mas o Senhor pronunciou-se pela boca do profeta Natã, recusando a oferta apresentada, porque Davi, rei de Israel, embora em muitos aspectos fosse um homem temente a Deus, pecara e seu pecado não fora perdoado. Vê 2 Samuel 7:1, 13 e Crônicas 28, 2 e 3. Contudo, Davi recebeu permissão para reunir materiais para a casa do Senhor, que deveria ser construída não por ele, mas por Salomão, seu filho. Logo depois de subir ao trono, Salomão começou as obras. Lançou os alicerces no 4º ano de seu reinado, e o edifício ficou pronto em 7 anos e meio. Depois, a construção do templo de Salomão foi um marco divisório não só na história de Israel, mas de todo o mundo. De acordo com a cronologia comumente aceita, o templo foi concluído em 1005 a.C. No tocante à arquitetura e construção, projeto e custos, ele é conhecido como um dos edifícios mais notáveis da história. As sessões dedicatórias duraram 7 dias, uma semana
de santo regozijo em Israel e benevolente aceitação do Senhor. Manifestou-se a forma de uma nuvem que cobria as câmaras sagradas quando os sacerdotes saíam, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Coríntios 5,14. Vê também Êxodo 40:35 e 2 Crônicas 7:1-2. Então, amados, deixa-se uma lacuna muito aberta quando nós falamos que quando o sistema religioso nos conta que o Templo de Salomão foi autorizado por Deus. Mas, como acabei de citar aí, né, gera uma dúvida, porque a própria história nos conta que esse templo que Salomão ergueu, né, que está mais para ser do propósito do pai dele para ele erguer esse templo do que o próprio Criador, né? Então existem inúmeras histórias que o imperador romano Tito derrubara esse templo. Só que não foi o imperador romano Tito que derrubou. Foi Nabucodonosor que derrubou esse templo. Então existem algumas controvérsias, né? E também anula Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e fez a terra não habita em templo feito por mãos humanas. Então aí entra a contradição. Nos deixa uma dúvida bastante inerente, né? Uma dúvida bastante larga. Porque aí se ele está falando que não habita, e Salomão ergueu o templo, os mesmos do sistema religioso afirmam que foi autorizado pelo Criador. Então tem alguma controvérsia nisso aí, né? Então, amados, na verdade é que esses caras vão se perder porque já estão perdidos. Eles creem no livro e no templo e na denominação e no pastor. Eles não creem no Salvador. Fala que creem, mas é mentira. Esses que eles andam adorando é a Mitra. A Mitra. Então não pense que a Bíblia está manipulada. Meu mundo acabou. Não a manipulação da Bíblia. Você tem como passar por ela, transpor ela e continuar lendo a Escritura. Mas mesmo se você não conseguir, a sua fé não pode estar firmada no livro. Nenhum apóstolo usou a Bíblia para pregar. Lembre-se disso. Você é um discípulo pelo menos. Então, se você é um discípulo pelo menos, então também os discípulos, os apóstolos, não usaram a Bíblia para pregar. Eles pregavam nas ruas. Paulo não podia nem ir ao templo. Se ele fosse ao templo, ele era morto. Paulo dizia: eu não posso mais ir no templo. Estão querendo me pegar. Está em Atos. E logo após, Pedro e João ter ido na hora nona, terem sido também preso, porque falou a verdade no templo. Amado, se você falar a verdade dentro do templo religioso, vão virar as costas para você. Um templo religioso, ele vive de mentiras, né? Eles te falam duas verdades e 3 mentiras, porque eles fazem a manipulação da Bíblia. Eles aplicam a retórica, a arte de falar bem, a dialética, a homilética, a retórica. Isso aí já aconteceu, isso lá em 1608, né? Que foi que entrou no catolicismo pelo padre Antônio Viana, se eu não me engano, Antônio Viana. Ele que colocou a retórica dentro da igreja. Ele que foi a peça fundamental. Então, amados, então você vê por aí que o nome padre, pastor é uma peça predominante na fé protestante. Eles acreditam mais num pastor do que no próprio Salvador.
Então, amados, então nós temos que ver isso aí, pensar, né? Temos que ver porque a Bíblia é só um conjunto de livros. E o seguinte, quando esses caras vê que tá tudo sujo, sujou, descobriram, eles ainda tentam se agarrar na última raiz, presa no precipício. Veja o que eles dizem, olha o que a Bíblia é um conjunto de livros, como se a Bíblia fosse qualquer livro. Quando esses caras falar isso para você, eles estão tentando te induzir ao erro. Tudo bem, eu creio que a Bíblia é um conjunto de livros. Estou falando desse livro, Bíblia. Não, irmão, porque a Bíblia vem do grego. Eles gostam de falar do grego. Eles amam o grego. Tá bom, meu amado? Que seja latim, ou grego, ou qualquer outro idioma, certo? Mas eles tentam te induzir de todo jeito para dizer que Moisés escreveu a Bíblia. Então que seja, ele escreveu 5 livros. Então ele escreveu a Bíblia porque 5 livros é um conjunto de livros? Não. Aquele que Moisés escreveu não tinha capítulo, epígrafe e nem versículo. Estou falando dessa Bíblia que a maioria das pessoas tem. Não desvirtue o erro. Isso não é do Criador. Tá certo, desvirtuar a pessoa para errar, esse que faz tropeçar um pequenino, melhor que seria que amarrasse um nó no pescoço e se lançasse no mais profundo oceano. E os pequeninos têm sido feitos a tropeçar há muito tempo. Quando falamos a verdade, é interpretada para causar confusão. Então não saberemos se vamos acreditar na mentira ou na verdade. Essa é a grande verdade. O que estaria certo ou errado na Bíblia? A Escritura, que nós devemos buscar, está contaminada pelas águas de Jerônimo? Quando ele traduziu e transliterou algumas palavras, foi o primeiro ponto. E depois, bem depois, quando surgiu esse livro, assim escrito com Gutenberg, que inventou a imprensa, esse método de colocar as letrinhas aqui e trazer isso pequenininho, que a Bíblia ficou portátil, todo mundo pode carregar, que antes não podia. A Bíblia, na verdade, era aqueles rolos grandes. Depois de Gutenberg, da imprensa, ela veio para cá, para a nossa mão. Só que quando ela veio para a nossas mãos, as pessoas foi colocados os métodos de ensino. Então, agora pode liberar para manipular as pessoas, dizendo que foi a unção do Espírito Santo que capacitou criadores desse método de Calvino para poder ensinar do jeito que eles ensinam, caminhando em buracos na Bíblia. Para eles é um monte de buraco igual um queijo suíço, fazendo um caminho de rato. Cada coisa eles querem dizer, aqui criam pulando de uma passagem para outra, para favorecer o engano. Então, amados, geralmente eles começam, vamos supor, Atos 20 e 28, né? Lá está dizendo, né? Atos 20 e 28, lembrai de vossos pastores, né? Depois vai para Hebreus 13 e 17. Então eles fazem pulos dos livros da Bíblia, porque se você combinar aqui Atos 20 e 28 e Hebreus 13 e 17, você vai achar também no Novo Testamento capítulo e versículo que dá um impulso para esse também, no Hebreus 13 e 17. Quando você vai pular para Efésios 4,14, você vai ver que é totalmente diferente, né? Você vai ter que ler. Leia a página toda, amados. Não fique fazendo, pulando, como eles fazem dentro das denominações. Toda vez que você vai a uma igreja, repetidamente, você chega ali, você vai, tem o cântico, depois vem as orações,
Depois abre a Bíblia no capítulo e versículo viciado para contar uma história para você, para confirmar com o que eles estão dizendo. E depois vem um bem bom, que é o dinheiro, o dízimo, o cartão de crédito seu. Entendeu, amado? Então, eu digo assim, amados, por falta de conhecimento, Oséias 4:6, falta de conhecimento. Então, é simplesmente favorecer o engano, como eu terminei de dizer. Então, mas não foi assim que ela foi escrita. Se fosse para ficar pulando com ela, o Criador tinha colocado capítulo, versículos e epígrafes. Então não devemos ler a Bíblia. Amados, eu não estou dizendo que não devemos ler a Bíblia. Devemos sim ler a Bíblia. O tempo todo, sem cessar. A escritura que está na Bíblia, agora, se alguém modificou, a Bíblia vai pagar por isso. Não temos que ficar preocupados com isso. De jeito nenhum. Não. Aí você vai estar conivente com a situação e contrariar o nosso Criador. Igual a história do dízimo. Eu dou o que vão fazer com o dinheiro, né? Não é problema meu, é problema deles. É a mesma situação, amados. Você está sendo conivente com a situação. O que está acontecendo na Bíblia, quando você vê esse livro, todo manipulado, você não deve mais seguir o curso que eles te passam. Você manda você marcar na Bíblia. Não siga mais esse curso, amado. Siga o correto. O correto que seguiria sem a manipulação, que vai bater de frente, que vai cair no abismo. Aí esse cara vem dizer o problema é de quem adulterou. Não, é seu problema, porque você está indo pelo adultério deles, está entendendo tudo errado. Há muito tempo, como eles entenderam. Não, espera aí, como eles prepararam para você entender, e a cada dia eles vêm inovando no curso de teologia. Mas o curso de teologia é para formar enganadores do povo, para cada vez aprender, ou melhor, para cada vez prender, ou melhor, o gado no aprisco. O aprisco são as igrejas, amados. São os templos, as denominações, que nós chamamos de aprisco. Então a intenção é de prender cada vez mais. Porque ali estão cientes que cada uma ovelha presa é mais dinheiro que entra para a igreja, amado. Atos dos Apóstolos. Então, e aonde começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa em João, Lucas, Mateus e Marcos. Não, amado, vamos ter em mente uma coisa: Novo Testamento e Velho Testamento é uma conotação bíblica. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é Bíblia. A Escritura narra fatos que aconteceram ao longo dos tempos. Alguns fatos aconteceram que se chamava período da lei, e alguns fatos ocorreram no período que chamou o período da graça. Esses fatos ocorreram no período da lei, está escrito nos livros antes de Mateus. Mas tem coisas que ocorreram no período da lei que estão escritos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Até o momento que narra a morte do Salvador. No momento que Mateus, Marcos, Lucas e João narra a morte do Salvador, ali nasce a nova aliança. Isso não é visão bíblica, é a história contada no tempo pela Escritura. A confusão que criou foi o sistema religioso católico, quando colocou o Novo Testamento escrito na Bíblia e separou em Mateus. Começa o Novo Testamento, no que está escrito na Bíblia, nos livros da Bíblia. Agora, em Mateus, uma narrativa da velha aliança, a aliança da lei, até o momento que o Salvador morre. Não podemos dizer, então, que o Novo Testamento começa em Atos. O Novo Testamento
na Bíblia começa em Mateus. Sempre vai começar e sempre vai começar em Mateus, na Bíblia. A narrativa dos fatos está na Bíblia, está nela a Escritura, sim, no período de tempo que compreendeu entre a criação do mundo até a morte do Salvador. Daí, o mundo foi dividido em duas partes, antes e depois dele. A divisão do mundo não foi na morte, foi no nascimento. Eles fazem de tudo para te complicar, porque não dividir o tempo em dois a partir de quando ele morreu para complicar. O mundo jaz do maligno. Amado, o que criou essas ideias todas foi o sistema do mundo, os senhores do mundo, Illuminati. Você esquece que o mundo jaz do maligno. E não se esqueça que quem colocou capítulo e versículo na Bíblia foi os senhores do mundo. Você vê o sistema religioso defendendo o mundo o tempo todo, você não percebe que eles defendem o mundo porque eles são do mundo. É claro. Agora então, de Atos, no Novo Testamento, na Bíblia, o livro manipulado começa em Mateus. A nova aliança narrada no Novo Testamento começa quando o Salvador morre. De qualquer forma, nunca poderemos dizer que os livros de Atos em diante é o Novo Testamento. E o resto, e o Velho, não. Mateus, Marcos, Lucas e João narram também fatos do Novo Testamento, a partir da morte do Salvador, porque usa a Bíblia e fala mal da Bíblia. Não, eu não falo mal da Bíblia. E falo a verdade. Se a verdade da Bíblia é má, isso não é culpa minha. Se você vê o livro que está todo corroído pelo sistema religioso para poder te induzir ao erro, é isso. Não é bom, é ruim. Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Se você vê em Hebreus, Paulo disse, na lei exaltasse a graça. Está falando mal da lei. Ele está falando a verdade. A lei era má. A alma que pecar, essa morrerá. Porque estava na lei. A lei está explicando aí. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que pecar deverá receber perdão. Essa é a visão do Salvador. Na lei, era dente por dente, olho por olho. Mas na visão do Salvador, entendeu? Paulo, quando fala em função da lei, que a lei não valeu de nada, ou serviu até, a lei não valeu de nada, ou serviu até aquela época. Hoje não serve mais de nada. Ele não está falando mal, ele está falando verdade. Amado, está escrito assim: e o bastão que fumega e nunca conseguiram apagar, se você pegar um bastão cheio de casca em volta de si, mas você pegar uma faquinha e começar a raspar, você raspa a Bíblia católica, raspa a Bíblia protestante, raspa a Vulgata, raspa a Septuaginta. Pronto, está lá o brasãozinho queimado. É isso que ele está falando. Essa simbologia que o Salvador usou, já repetindo uma profecia lá no Antigo Testamento. E uma profecia que um dia isso aconteceria. A profecia de que um dia a Escritura seria desmilinguida. Desmilinguida, realmente desmilinguida na Bíblia do jeito que foi pelos homens. Mas não por você, amado. Esse sistema religioso é tão podre. Se você soubesse o grau de podridão dele, que você teria vergonha de dizer que pertence a ele. Mas muita vergonha mesmo. Podre é tudo por grana. Somente grana, mamon.
Através da Bíblia, muitos se convertem, irmão Aquiles. E você fica falando disso. Se não fosse a Bíblia, como que as pessoas iriam se converter? Amado, a tua visão está totalmente torta. Se converter, aquilo que é se converter para Paulo foi sair do sistema religioso, que ele mesmo chamou de esterco para o sistema religioso. Entendeu, amado? Converter para você, entrar, depende da visão de converter. Não, irmão. Se tivesse a Bíblia como que as pessoas iriam se converter, esses que falam isso não é porque não está sem saber, não é porque quer te iludir, quer te enganar, quer te induzir ao erro. Eles sabem da verdade. Se não existisse o livro Bíblia, mas existisse a escritura pura, sem as águas do Constantino, sem as águas de Jerônimo, sem canalizasse ela direto do povo hebreu, se canalizasse ela direto do povo hebreu, que foi escrita para português sem transliteração de palavra grega, se não passasse pela canalização da Grécia, pelas águas de Jerônimo, que perpetualizou o grego nas transliterações para nos iludir, ela viria para nós uma fonte limpa. Ela viria direto do povo escolhido de Israel, dos hebreus. Você tem que se perguntar. Isso, quando quiser te enganar, fala assim: poxa, se o Criador mandou escrever em hebreu, foi em hebreu que aqueles homens escreveram, ou aramaico. Mas se o Criador mandou escrever as escrituras na língua dos hebreus, por que ela chegou nos nossos dias passando pelas línguas da Grécia e de Roma? É simples, amado. Já havia um plano maligno, como eu já contei na história anterior. Já havia um plano maligno para transformar a Bíblia no grego, né? Que foi até na época do sacerdote Eliasaro, né? Já tem essa história aí contada nos outros vídeos, já falei nos outros vídeos sobre essa história aí. Entendeu, amado? Então, Roma, Grécia e Roma, países pagãos. Isso que você tem que perguntar. Aí você vê que eles estão te iludindo. Se não existisse a Bíblia contaminada para levar as pessoas para o templocentrismo, para a adoração a Mitra, que é o povo protestante, faz adorar a Mitra, não é aquele que morreu na cruz. Se fosse o caso de não ser a Bíblia, estava ali a escritura verdadeira, a escritura pura, e ninguém estaria contaminado no erro de Constantino, no templocentrismo, e ninguém estaria caminhando para a perdição ao lado de Mitra. Tá certo? Não, irmão, mas o pessoal era bandido. Não, é mais o pessoal era uma pessoa deplorável da sociedade. Hoje está socializada a sociedade. Amado, se a igreja serviu para isso, junte-se ao Lyon, à maçonaria, ao Rotary Club, junte-se junte-se aos órgãos de recuperação de vidas, de viciado. Junte-se a esse grupo se você está falando de igreja como algo que conduz à socialização, à idade mundial bela. Agora, se você fala de algo que vai levar para outra vida, esquece, amado, sem medo de errar. Isso é para te confundir, isso é para dizer que você era um cara perverso para a sociedade e que hoje ele é bonzinho. Isso não está dizendo nada das coisas do Criador, nem espirituais e nem de levar para o céu. Se existe um sistema religioso como existe, eu tenho certeza que é para te enganar, e assim que eles fazem.
Se existe a verdadeira prática que o Salvador nos pede, que a única maneira é amar ao próximo, lá em João 13:34 também, ninguém estaria cometendo crime nenhum. Não precisaria nem socialização. Se isso fosse ensinado desde o princípio, o trabalho de socialização que alguém desempenha numa entidade religiosa, ela serve para o mundo. Não, na verdade, vai livrar o mundo de pessoas mais. As pessoas vão ser sempre mais, mas conduz à salvação. Mas aí eu te pergunto, para que isto existe? Não para te levar para as coisas do mundo, ou te levar para o céu. Então, meu amado, não é nem a Bíblia que eles ficam falando o tempo todo. O Salvador é que morreu na cruz e o sangue dele precioso. Você vai ver que tem dois grupos. De um lado, você comigo defendendo as coisas do Criador, e do outro lado, as pessoas defendendo a religião, defendendo o livro objeto. O livro não é Deus, defendendo denominação, defendendo o sistema religioso. Parece que nós estamos falando duas línguas. Poxa, se eles querem defender o Criador, junte-se a nós. Eu digo que o Criador nunca criou esquifo no sistema religioso. Paulo, quando se converteu, ele saiu do sistema religioso. Ele abandonou o sistema religioso. Quem comprou o Salvador a Judas foi o sistema religioso. O Salvador, quando disse não há nada oculto, está oculto no sistema religioso. Como está até hoje. Constantino conseguiu reacender a chama do ocultismo no sistema religioso, quando ele criou o templocentrismo. Foi introduzido na época a psicologia na teologia, com participação dos Illuminati, os senhores do mundo, que agiam junto com o imperador Constantino. Amém.